E depois de uma semana de estabilidade com o feriado do Carnaval, as estimativas para a inflação em 2025 voltaram a subir. A informação é do relatório Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central. Acompanhe os detalhes. A previsão para o IPCA, índice que mede a inflação do país, passa de 5,65% para 5,68%. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto foi mantida e o PIB deve encerrar o ano em 2,01%. Estabilidade também para o dólar. A moeda norte-americana continua sendo cotada a R$ 5,99. E pela nona semana consecutiva, os economistas mantiveram as projeções para a Selic, taxa básica de juros, que deve encerrar o ano em 15%. E depois de um fechamento marcado por dados da atividade econômica no Brasil e emprego dos Estados Unidos, a semana começa, com o mercado de olho no dólar e no IPCA. E quem já está conectada aqui com a gente para falar sobre os destaques da agenda econômica da semana é a economista-chefe do PicPay, Ariane Benedito. Boa tarde, Ariane. Bem-vinda aqui novamente ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Ariane, quais são os principais fatores que devem impactar os mercados nesta semana, tanto no Brasil quanto no exterior? Eu acredito que a gente ainda vai continuar com a agenda do efeito Trump, a necessidade de olhar o que está acontecendo em relação à guerra comercial das tarifas, bem anunciado antes da minha entrada aqui, a questão da movimentação da China. Então, vai ser um ponto crucial e importante em semana de CPI, que é o principal dado de inflação que o mercado gosta de olhar nos Estados Unidos. O Fed prefere o PCI, mas o mercado precifica. E esse dado sendo divulgado, ele tem um impacto no dólar também. A gente viu nas últimas semanas que, por mais que a gente teve uma queda do dólar, ainda assim a gente tem um real, uma moeda brasileira muito sensível aos movimentos do setor externo. E aqui no Brasil não é diferente, o assunto é inflação, a gente tem a divulgação do IPCA de fevereiro e também dados de atividade, como a PMC, que é a Pesquisa Mensal do Comércio, e a PMS, que é a Pesquisa Mensal do Serviço, setorial brasileiro, que deve também contribuir para a construção de expectativas sobre política monetária, que acontece na semana que vem. Então, aqui a gente pode já esperar esses dados da inflação aqui no Brasil, com essa divulgação desse IPCA, e você acha que o resultado, na sua avaliação, pode ser positivo? O dado do IPCA relativo a fevereiro ele é mais preocupante quando a gente olha a base de janeiro. É esperado uma aceleração, até por conta que a gente tem a saída do efeito do bônus de Itaipu dentro do grupo de habitação, que é referente à energia elétrica, que tem um grande peso no índice, e isso vai fazer com que a gente tenha números mais expressivos. Um lado positivo é que a gente espera que os efeitos de alimentos sejam dissipados nessa medição de fevereiro, e a gente fica, então, por conta de industriais e também por parte de transportes, que deve pesar bastante, e turismo, porque a gente acaba, de serviços, perdão, porque a gente acaba tendo agora no início de ano, a questão da sazonalidade, sobre cursos e outras prestações de serviços voltada a esse segmento. O que deve também ajudar a dar um alívio é a parte de turismo, vindo de passagens aéreas, que foi muito representativo e tirou um pouco do otimismo de inflação em janeiro, que agora deve se dissipar e deve ser um vetor negativo. No entanto, ainda assim, a gente sai de uma inflação baixa de janeiro para uma inflação que a gente projeta aqui de 1,27% para a medição de fevereiro. Agora, a isenção de impostos sobre os alimentos, e a recente queda do dólar, você acha que elas podem aliviar a inflação brasileira? Sim ou não, Ariane? A questão do dólar, mesmo que a gente tenha esse arrefecimento, saída do dólar na comparação ali com dezembro, que foi o pico dos 6,30, e agora a gente tem praticamente o que o mercado gosta de chamar de um ponto imaginário ali do mercado, uma trava no 5,80, ainda assim é um efeito significativo que mantém o nosso real, o nosso câmbio muito depreciado, e a gente acaba concorrendo ali muito com a questão da balança comercial, da exportação. Então, isso tem um impacto na questão de oferta, de inflação de oferta dentro do cenário doméstico. Essa medida para tentar flexibilizar, diminuir os impactos da inflação de alimentos para a população brasileira, incidiu sobre alimentos que a gente não tem muito impacto da moeda por si só, A gente tem mais custo interno mesmo, a gente tem uma demanda ainda que é aquecida.
a gente precisaria ter efeitos de impostos muito mais voltado para o consumo doméstico do que propriamente a questão de importação. Até porque quando se trata de açúcar, café, cana-de-açúcar, que é os itens que têm maior ali, que vão, né, ser beneficiados por essa medida, a gente já tem a maior parte da importação brasileira vindo do Mercosul, que já é isento de imposto. Então, aqui para a gente, esse efeito inicialmente, né, da isenção de impostos, ela é quase que irrisória para efeitos de PCA. Tá certo, Ariane. Obrigada aqui mais uma vez pela sua participação no Mercado e Companhia. Até semana que vem. Excelente semana para você. Para vocês também, Priscila. Muito obrigada. Até a próxima semana.